Fala pessoal, seja bem-vindo a mais esse vídeo do canal Construa Sua Riqueza e dessa vez eu quero falar com você, que você compartilhe esse vídeo, você que está aí nos assistindo agora, compartilhe esse vídeo. Não deixe de se inscrever nesse canal aqui, porque a gente tem muitas novidades que a gente está lançando, muitas coisas que estão vindo aí pela frente e a gente está compartilhando cada vez mais informações sobre o mercado imobiliário e você não pode ficar de fora disso. Então já curte, compartilha, né, com seus amigos, já comente aqui que eu vou ter um prazer em te responder. E vamos lá para o conteúdo de hoje. Hoje nós vamos falar sobre as novas regras do governo sobre locação imobiliária, né? O nosso atual governo está cada vez mais de olho, está precisando arrecadar porque está gastando bastante, né? Então, da onde a gente vai pensar em cortar gasto? Não, não é a prioridade nesse momento, né? Até porque a gente não consegue ser popular cortando gasto. Para ser popular, a gente tem que gastar. Essa é a verdade. E para gastar, eu preciso fechar as contas públicas. E uma das maneiras de eu fazer isso é aumentar, né, a lupa dos impostos aonde for possível. E é o que está acontecendo. E no nosso mercado imobiliário aqui não seria diferente. Então nós estamos no momento de rever os nossos investimentos e saber como que a gente vai se comportar nesse atual cenário. Por isso que esse vídeo é extremamente importante para você que gosta, quem está antenado, investe no mercado imobiliário. É extremamente importante que você saiba essas informações, tá? Então vamos lá, né? O governo acabou de mudar algumas regras para quem tem locação de imóvel, seja locação mensal, né, em contratos mais de médio e longo prazo, e também focados no curto prazo, para quem gosta de Airbnb, para quem, né, tem imóveis locados pelo Booking e assim sucessivamente, né? Então a gente tem que se perguntar se ainda está valendo a pena, se faz sentido, né, esses investimentos imobiliários, sendo que agora, né, sempre teve a tributação, porém agora algumas coisas mudaram nas regras e o olhar do governo está cada vez mais atento a isso. E aí faz com que a gente precisa repensar as nossas estratégias e saber se essa renda passiva através de imóveis vai fazer sentido, está fazendo sentido, e se vai fazer sentido pensando mais a médio a longo prazo. E o objetivo desse vídeo aqui é que eu te mostre algumas regras que mudaram e aquilo que talvez você possa fazer para diminuir esses riscos tributários e diminuir a sua exposição e diminuir o seu pagamento e que faça com que você tenha uma maior performance dos teus investimentos, porque é esse o objetivo desse canal. Então, pessoal, vamos lá. A primeira coisa que tem que sempre ficar claro, né? O governo não colocou, né, tributação nesse tipo de investimento, mas na verdade, esse imposto ele sempre existiu, tá? Porém, você sempre podia ter algumas estratégias, por exemplo, de dedução de despesas, né? Então, se você era o inquilino, você, o proprietário do imóvel, tinha um inquilino e você era o responsável pelo pagamento de IPTU, enfim, alguns pagamentos que você fazia para a manutenção desse imóvel, essas despesas você poderia abater do teu lucro de rendimento de locação, consequentemente você teria uma redução da carga tributária porque o retorno sobre o investimento ele era menor, né? Você também tinha isenções, né, de aluguéis para até R$ 2.640 por mês. Então, para você que tinha aquela locação, aquele imóvel pequeno, tinha poucos imóveis, né, uma rentabilidade ainda pequena, se você estivesse dentro da faixa dos R$ 2.640 por mês, você estaria isento de pagamento de imposto de renda, né? E um dos pontos também principais é que o governo deixava isso meio solto, né? Não tinha uma fiscalização tão forte sobre isso, né? Sobre as contas, os depósitos feitos em conta de pessoa física, pagos em espécie, não tinha muito essa fiscalização, né? Então o que aconteceu atualmente é que o governo ele aperfeiçoou o cruzamento das informações hoje, né, com os dados de inteligência da Receita Fiscal, da Receita Federal, fez esses cruzamentos fiscais, né? Então essa malha fiscal, essa malha de informações tributárias, ela está cada vez se afunilando mais e ficando cada vez melhor, fazendo com que, né, fique cada vez mais difícil de você não declarar os seus recebimentos oriundos da locação, tá? Então vai ter um rigor maior do governo daqui para frente para que você pague os impostos, né? Afinal, como eu disse no início desse vídeo, o governo precisa arrecadar, porque o déficit fiscal no Brasil está muito grande, tá? Bom, quanto que você perde com essa nova regra, né? Então, a primeira coisa, como eu disse, imóveis ali alugados, né, eram até na faixa de R$ 2.640, ele era isento, né, ele é quase isento, né, se fosse a sua única fonte de renda, principalmente. Agora você não tem mais essa isenção, né? Então, por exemplo, se você tem essa receita de até R$ 2.640 através de locação, isso se soma à sua renda do trabalho, né? E aí, consequentemente, se você ultrapassar a faixa de isenção, você vai pagar
né, essa renda de aluguel mais a sua renda do seu trabalho principal, vai fazer com que você pague imposto de renda e ultrapassando essa faixa de isenção, a gente está falando de um imposto de renda na casa dos 7,5 até os 27,5, né? Então, vamos pensar o seguinte, se você tem uma alocação mensal de R$ 2.500, ao longo de um ano você vai ter um rendimento de R$ 30 mil, e aí se a gente somar esses R$ 30 mil ao total da sua renda, vamos entender que isso seja, você tenha mais uma renda do seu trabalho no valor de 70 mil, então os 30 mil da alocação, mais os 70 mil que você ofere da sua renda principal, você vai ser tributado aí na casa dos 15% sobre o valor total do seu rendimento, que nesse exemplo aqui que eu estou trazendo é no valor de R$ 100 mil, tá? Então, 15%, se a gente considerar somente esses 30% lá, né, a gente está falando de um imposto de renda no valor de R$ 4.500, né? Então, sua performance de investimento sobre o retorno do aluguel, se fosse 30 mil no ano, nesse caso, ele vai ser de R$ 25.500 líquido, né? E aí faz com que a sua rentabilidade ela diminua. Então, você precisa pensar isso na hora de reinvestir, né? E aí, algumas coisas que aconteceram agora, eu tenho alguns imóveis alugados, que eu alugo, né? Imóveis comerciais, por exemplo, eu tenho alguns escritórios, que eu já tive algumas pessoas me chamando que estão em fase, contratos que já passaram do período, né, lá de 36 meses, que já passaram dos períodos normais, já está passível, né, de sentar e fazer reajuste. Dois imóveis já me solicitaram, duas imobiliárias já vieram falar comigo desses reajustes, né? Então, acredito que muito por conta dessa, né, dessa a situação que a gente está vendo aqui, que eu estou passando para vocês nesse vídeo, tá? Agora, como você pode se proteger sobre isso, evitar algumas situações para você avaliar para que você pague menos imposto, tá? E aí, você que está aí assistindo de casa, isso aqui é extremamente importante. Se você gosta de investir em imóvel, você precisa entender sobre isso. Então vamos lá, a primeira coisa que você pode fazer, né, é abrir uma pessoa jurídica dentro, né, de repente, do Sistema Simples Nacional, ou também você ter uma holding patrimonial para que você pague menos imposto, né? É claro que você precisa avaliar isso, isso não se encaixa muito para quem tem um único imóvel, é um pequeno investidor ainda, né? Talvez isso não vá se encaixar para você. Mas se você pensa em se tornar um médio, grande investidor, ou se você já é um médio, grande investidor, já tem um portfólio de imóveis, e você ainda está com esses rendimentos na pessoa física, e não tem uma estrutura, talvez, de pessoa jurídica para pagar menos impostos e até pensar numa sucessão, né? Porque também, quando você está numa holding patrimonial, você tem alguns benefícios de transferência de patrimônio em caso de falecimento, né? E coisas nesse sentido. Faz sentido você avaliar sobre isso, né? E tem muitas pessoas que eu atendo, pessoas que eu conheço, né? Dentro da nossa assessoria de investimento imobiliário, que tem 10 imóveis na pessoa física, 5 imóveis, 8 imóveis na pessoa física, e aí fazer uma gestão sobre isso para levar esse investimento para a pessoa jurídica, né, fazer essa transferência pode ser algo interessante, tem algumas estratégias que a gente, na nossa assessoria, a gente fala sobre isso, tá? Quando você tem um imposto de renda na pessoa, né, na pessoa jurídica, pensando em empresas do Simples Nacional, está falando na casa dos 11%. E quando a gente fala de lucro presumido, por exemplo, quando você já é um grande investidor, a gente está falando aí de investimento, de um pagamento de imposto na casa dos 15%, tá? Então você tem alguns benefícios de ter um pouco mais de controle sobre isso, um pagamento mais linear de imposto e fica mais transparente de como é que você consegue declarar esses impostos quando você tem essa estrutura de investimento imobiliário dentro de uma pessoa jurídica, tá? E aí, o outro ponto, né, é detalhar um pouco mais esse investimento, talvez numa holding familiar, né, que pode ser algo, para quem tem mais imóveis, extremamente importante, considerar uma holding familiar. Hoje tem até outras, né, tem algumas coisas que podem mudar sobre isso também, a holding tem que saber fazer, tem que estar bem assessorado com uma advocacia que saiba fazer isso, e também um contador especialista, mas é algo que você pode considerar ao longo do tempo, tá? Isso, né, protege o patrimônio como um todo, facilita a sucessão, né, entre herdeiros, né, e também reduz a carga tributária. Então, é algo que você pode fazer para aquela pessoa que já é um médio, grande investidor no mercado imobiliário, que já tem um portfólio, ou para quem, né, já está nesse caminho, quer se tornar um médio, grande investidor, já começar desde já, quanto antes de você começar, melhor vai ser para você ao longo do tempo, tá? E, né, ter profissionais para te orientar em relação a isso é extremamente importante, né? Então, um contador que tenha conhecimento sobre esse mercado, que possa te orientar para pagar menos impostos dentro das 4 linhas do jogo, né? Pagar para você pagar um profissional que te oriente em relação a isso de forma mensal, e não somente aquele que vai emitir uma DARF para você, para fazer o pagamento do imposto, mas aquele contador que realmente vai te auxiliar em relação a isso, tá? E ter uma estratégia, né? Ter uma estratégia ao longo do tempo. As pessoas têm uma visão, às vezes, né, de começar, eu vou começar a comprar um imóvel aqui, depois eu vejo o que eu faço, né? Mas não fazem isso de maneira profissional, pensando a médio e longo prazo.
eu na minha aposentadoria, eu, Wallace, hoje tenho 35 anos de idade, pretendo ter 10 imóveis com 60 anos de idade, por exemplo. Cara, eu já montar uma estrutura pensando a médio e longo prazo. Porque o que eu vejo muito na prática é que muitas pessoas começam a investir, começam a comprar imóvel, começam a fazer uma série de coisas. Chega um momento que ela está lá com 10, 15 imóveis, né, tendo uma performance de rendimento não tão interessante por causa de uma estrutura tributária inadequada. E aí faz com que lá ela tome algumas decisões, ela pague novamente por algumas coisas que ela não precisava pagar, exatamente por ter começado de maneira não adequada, tá? Então, é importante você se precaver dessas situações. Agora, esse atual cenário também, né, gera algumas oportunidades, né? E aí, para você que é investidor, você também tem que saber olhar para essas oportunidades, né? A gente está vendo o Brasil nesse momento com uma Selic a 15%, né? Então, o mercado de compra de imóvel ele não está tão fácil, até porque a obtenção de financiamento ele não está tão simples. E hoje, os investidores que têm recursos para comprar imóvel de maneira à vista não estão querendo tirar esse dinheiro hoje, né, das suas contas bancárias, dos seus investimentos, exatamente porque os investimentos estão pagando muito bem, sem muito risco. Então, a demanda por imóveis de locação tem uma tendência a crescer nesse momento, né? Porque o mercado de compra ele está meio que estagnado, está um pouco parado nesse momento, salvo algumas exceções, algumas praças, mas o mercado de locação ele está aquecido no momento exatamente porque as pessoas estão demandando mais por locação nas suas cidades, exatamente por dificuldade em comprar imóvel, tá? Então, né, cidades com imóveis bem localizados, né, regiões com segurança, com transporte público, continuam com alta demanda e tem uma tendência de valorização de aluguel. Tem espaço hoje, talvez, para você estar aquele contrato já há algum tempo para renegociar essas locações, tá? Agora, o investidor amador, aquela pessoa que não tem essa gestão, não está analisando o mercado, está mal precificado, está precificando o contrato de locação muito a longo prazo e não conseguem rever esses contratos, né, podem ser que sofram ao longo do tempo, né? Então, quem é um investidor de fato que tem visão de médio e longo prazo, tem essa visão realmente de investimento, de rentabilizar ao longo do tempo, tem uma maior condição de surfar essa onda e ter uma melhor rentabilidade, né? Eu chamo isso daquele investidor profissional, tá? Então, assim, pessoal, a gente tem nesse momento algumas dificuldades, alguns pontos, né, que principalmente a mensagem que fica para você é que não tente burlar o governo, né, porque cada vez mais ele está olhando as suas descontos, está olhando os seus gastos, os seus rendimentos e ele está buscando isso, porque atualmente o governo ele precisa aumentar a arrecadação pelo déficit fiscal que existe, né, e não há uma previsão, né, pelo menos enquanto a gente talvez não houver uma mudança de governo, talvez nas eleições do ano que vem, a gente não tem uma previsão de ter cortes de gastos, onde talvez essa caça pelos impostos ela diminui. Mas nesse momento o que a gente está vendo é um governo buscando aonde ela pode arrecadar impostos. E não que nessa situação do imobiliário não estaria certo o governo, tá? Pois, de fato, esse imposto ele sempre existiu, porém não havia uma fiscalização, não havia um olhar muito apurado sobre isso. No atual cenário, a gente vê que existe uma maior propensão do governo a olhar mais para isso e aí existe uma grande chance de você, investidor, talvez ser pego numa situação não declarando de forma adequada esses impostos e aí pagar multas, pagar coisas que às vezes atrapalham ainda mais seus investimentos. Então, minha dica para você é que, ao invés de você tentar, né, esconder, burlar, de alguma maneira não pagar esses impostos, mas que você otimize os seus investimentos, que você seja mais profissional, estude mais, entenda mais do mercado que você está inserido, para que você de fato consiga ter uma maior rentabilidade. Então, pessoal, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que ele tenha te ajudado neste momento. E antes, né, já sabe, como falei no início desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e comente aqui o que você está achando desse mercado imobiliário. Você que já é investidor de imóvel, coloca aqui na descrição como é que está esse momento para você, que talvez eu possa te ajudar e te orientar. Beleza? Até o próximo vídeo e um abraço.